Glória a Deus. Muito bem, então hoje eu vou continuar nesta série Reposicionamento. E eu quero falar hoje sobre um tema muito importante que Deus vem falando comigo a semana toda. Estava orando de madrugada quando Ele me trouxe esse tema. Eu quero falar sobre reposicionamento requer ressignificação. Diga comigo, reposicionamento. Vou deixar para pregar domingo que vem. Vou dar mais uma chance. Fala, reposicionamento requer ressignificação. Muito bem, você vai entender o que é já, não fica nervoso não. Tá? Gênesis capítulo 39, do versículo 1 em diante, diz assim a bendita palavra de Deus. E José foi levado do Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo quanto tinha. E aconteceu que, depois que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Digam graças a Deus. Pai, fala aos nossos corações nesta noite. É a tua palavra, não é minha, não é de ninguém aqui nesta sala. É a tua palavra nesta noite. Honra para a glória do teu nome. E você diz, amém. Podem se assentar. Bom, eu quero primeiro te dar o significado de ressignificação. Ok. Essa expressão, ressignificação, é um termo psicanalítico. Quem criou esse termo usou essa expressão, foi Freud. E segundo a psicanálise, ressignificar, escute bem, significa o ato de dar novo significado a pessoas, lugares e acontecimentos. Então, quando a pessoa procura um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta para fazer qualquer tipo de tratamento, o psicólogo vai identificar naquela pessoa a origem do problema. Pode ser um problema com o pai na infância, com a mãe, pode ter sido um trauma num acidente, num incidente, num abuso. Quando o profissional identifica a origem do problema, o que ele faz com aquele paciente? Ele vai agora ajudar aquele paciente a dar um novo significado para aquela situação, para eliminar a origem do trauma. Isso aí é psicanálise. Como eu não vou pregar psicanálise hoje, nós temos um significado bíblico de ressignificação. Segundo a Bíblia, ressignificar é a capacidade de manter o foco no alvo e não no percurso, sendo o percurso apenas um caminho para o propósito final. Olhem para mim aqui agora. Enche o seu peito e diga comigo assim: o que importa na minha vida é o propósito final, não o percurso. Você não sabe em que você...
O que você se enfiou agora, né? Olha que coisa linda, irmãos. A história de José, que é o nosso pano de fundo hoje, talvez seja, em toda a Bíblia, a história mais profunda que nós temos de reposicionamento. E eu tenho falado aqui esses dias sobre esse assunto para te ajudar a entender que o fato de Deus conhecer passado, presente e futuro, o fato dele ser presciente, ele começa a mover as peças sempre antes. Como ele é presciente, ele não espera a coisa acontecer para sair apavorado procurando uma solução. Quem faz isso somos nós. Não, Deus é presciente. Ele já sabe o que vai acontecer com você daqui a 1 ano, 5, 10, 20, 50. Ele já sabe, amém. Ele já sabe. O que ele faz? Escute bem. Ele começa a mexer as peças, ele começa a reposicionar você nos lugares aonde ele precisa que você esteja. Porque ele sabe que vai chegar um momento em que algo vai acontecer, ou ele precisa fazer com que algo aconteça. Portanto, ele precisa que eu esteja numa determinada posição, ele precisa que você esteja numa determinada posição, ele precisa que as pessoas à sua volta sejam as pessoas certas. Agora, escute bem, o conceito de pessoas certas, para Deus, é um pouco diferente do que é para nós. Olha que coisa tremenda. Para que Deus fizesse com que José chegasse ao seu destino final, para que Deus fizesse com que José alcançasse o seu propósito final, ele precisava que ao redor de José estivesse uma mulher sem caráter, uma mulher despreparada, uma mulher que não respeitasse o marido, uma mulher adúltera e que tentasse José. Na situação, na conjuntura humana de José, na minha, na sua, qualquer coisa desta natureza que a gente leria na sequência desse texto, que eu não vou ler tudo para você, de José ser tirado da casa do pai, Deus começa, oh my God, Deus começa 13 anos antes. Deus começa uma mexida na terra que ninguém está sabendo por que ele está fazendo aquilo. E uma das coisas dessa série que eu estou pregando aqui agora, duas coisas, na verdade, importantes a respeito desta série que eu estou pregando, é, número 1, diga comigo, fé. Diga, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, em primeiro lugar, fé, porque se eu não crer em Deus, eu vou sempre questionar por que Deus faz o que faz. Já que Ele não pode me explicar tudo, já que Ele não pode me dar todo o entendimento da coisa, se eu não crer nele, eu vou estar sempre questionando, sempre reclamando, sempre murmurando, sempre mal-humorado, sempre cabisbaixo, sempre deprê. Porque Deus precisa criar certas situações. Aquela história das tramas da vida, da primeira mensagem, vocês devem lembrar. As tramas da vida, a vida trama coisas. E essas tramas, que muitas vezes parecem boas, outras vezes parecem más, elas não são nada mais, nada menos do que Deus movendo as peças certas, nos lugares certos, para que você não perca o seu propósito. Você ouviu o que eu falei? Deus não quer que você perca o seu propósito. E muitas vezes Ele tem que colocar você em situações que parecem de risco. Muitas vezes Ele precisa provar a sua fé, provar a sua vontade de amá-lo e de servi-lo, para que no final você não perca o seu propósito.
Escuta bem, não adianta nada para Deus você viver em berço esplêndido, deitado numa rede maravilhosa, com um canudo bem longo assim dentro de um coco, para você não ter que nem levantar a cabeça e ficar com aquele canudão maravilhoso dentro de um coco, bebendo água de coco a vida inteira. Não, Deus não tem nenhum interesse em dar a você a concepção de boa vida que você acha que é. A concepção que eu tenho de uma boa vida não é a concepção de Deus de uma boa vida. Porque eu nasci, no dia que eu nasci, no dia que eu vi a luz pela primeira vez, que eu saí do ventre da minha mãe, eu nasci para um propósito de Deus. Eu não nasci para um propósito meu, eu não nasci para atender a minha família, tanto que a minha família está longe, todo mundo muita saudade, 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 eu também muita saudade, mas a saudade vai continuar mais um pouco, porque eu estou dentro de um propósito de Deus. Eu não posso trabalhar em função de mim mesmo, nem em função dos outros. Eu preciso viver a minha vida, e o significado dela precisa ser o propósito que Deus tem na minha vida. Quem está me acompanhando nesta noite? Sendo assim, olha bem, nós falamos sobre 3 aspectos diferentes de reposicionamento até agora, mostrando esta presciência de Deus nos conduzindo por uma estrada que nem sempre nós entendemos. Agora, quando eu estou lidando com um ser suprapoderoso, quando eu estou lidando com um ser que conhece passado, presente e futuro, quando eu estou lidando com um ser que nunca perde batalha, eu preciso crer nele e saber que ele não permitirá que eu erre o alvo. Irmãos, a Bíblia é tão extraordinária, que a palavra de Deus diz claramente. O escritor aos Hebreus disse no capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: olhando para Jesus. E tem uma palavra ali que toda vez que, na maioria das vezes que as pessoas citam esse texto de cabeça, elas deixam passar essa palavra. Ele diz assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador. Olhando para Jesus, autor. Essa versão não é boa, talvez a corrigida, tenta achar aí. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Diga a palavra firmemente. Firmemente. E aí eu estava preparando esta mensagem, tentando entender o que é que fazia com que José se mantivesse tão focado no resultado final, que é o seu destino, o propósito de Deus na sua vida. José é o melhor exemplo de que, olha bem, reposicionamento requer ressignificação. Deixa eu dar um exemplo, posso te usar como exemplo? Essa moça veio do Brasil, foi parar na Filadélfia, caiu de paraquedas lá na Filadélfia, conhecia ninguém, uma pessoa só, foi parar na casa de uma pessoa, a coisa não deu certo, deu totalmente errada. Deu errado para ela, deu errado para os planos que ela tinha, mas o que Deus fez? Deus pegou e reposicionou ela em Boston, nesta região. E eu estava conversando com a Zanda, eu e a Zanda conversando, uma coisa que nos agradou na Michele é exatamente isso, a capacidade que ela tem de ver sempre o bom lado das coisas. Não, vai dar certo, Deus me trouxe para cá, é aqui o propósito de Deus, eu tinha plano, mas Deus tinha outro. Sem ela saber ou sabendo, eu não sei, o que ela está fazendo? Ela está ressignificando. Ela está buscando entender por que o alinhamento de Deus não incluía a Filadélfia, mas sim Framingham, Ashland, Milford. Então, quando eu me encontro numa situação, eu preciso ter clareza no meu espírito de que há um propósito de Deus na minha vida. Fique de pé por um momento, por gentileza. Quantos aqui entendem com clareza, sem sombra de dúvida,
de que há um propósito específico de Deus para a sua vida? Quantos aqui acreditam que nasceram por causa de um propósito? Deixa eu ver a sua mão. Diga comigo, eu nasci por causa de um propósito de Deus. Muito bem, agora olha bem, fique de pé mais um minuto. Essa declaração que você acabou de fazer é o seu porto seguro. Essa declaração. Observe que eu não estou te perguntando se você sabe rigorosamente, detalhadamente qual é o seu propósito. Nem todo mundo sabe ainda. As pessoas estão em fases de maturidade diferente. Algumas pessoas, Deus, por tanto que eu já apanhei da vida, o tanto que eu já andei com Deus, o tanto que eu já vim servindo a Deus, eu sei qual é o meu propósito. Eu sei, eu não tenho dúvida. Outros estão descobrindo, outros já descobriram, outros ainda não sabem. Até aí tudo bem. Por isso que eu não te perguntei se você sabe exatamente qual é o propósito de Deus na sua vida, rigorosamente. Não foi essa a pergunta. A pergunta é, quem aqui sabe que há um propósito de Deus para você estar pisando a planta dos seus 2 pés aqui no planeta Terra? Quem sabe disso? Então esse é o seu porto seguro. Eu vou te explicar por que agora. Se assente, por gentileza. Agora olha para a situação de José. José teve um sonho. Deus deu para ele um sonho. Nem todo mundo valoriza os sonhos que tem. E quando eu digo sonho, não estou falando apenas aquilo que acontece quando você está dormindo de noite. Sonhos, coisas que Deus põe no seu coração. Coisas que fazem queimar o seu peito. A diferença entre o que sai de você mesmo para o que vem de Deus é que o que sai de você mesmo é produzido aqui em cima. O que vem de Deus é produzido daqui para cima. Então, o que vem de Deus queima o seu peito, queima as suas emoções, queima, mexe com você. São coisas que, às vezes, há anos você está pensando naquilo, não consegue esquecer. Já tentou, não deu certo, pelejou, não deu certo, mas não esquece, não apaga. Já partiu até para outra, mas aquilo não some daqui de dentro. É uma azia espiritual. Exatamente isso. É uma azia espiritual. É uma queimação que não sai. Quando você pensa em determinadas coisas, quando determinados planos vêm à sua mente, aquilo te queima. Significa que essas coisas compõem, elas fazem parte do plano ou do propósito final que Deus tem na sua vida. Propósito final. Eu gosto de fazer muitas coisas, mas existem algumas coisas que quando eu penso nelas, quando eu falo nelas, começa a subir uma queimação aqui, um calor. Algo sobe do meu coração para a minha mente. Esse é o sinal de que essas são as coisas que são componentes essenciais do propósito que Deus tem na minha vida. Uma vez que eu entendo esse propósito, eu vou focar no propósito, porque se eu focar no propósito, o propósito nunca muda. O percurso pode mudar. Uma hora você está na Filadélfia, outra hora está em Boston, uma hora você está no Brasil, outra hora está aqui, uma hora está aqui, daqui a pouco está de volta em São Paulo. O percurso pode mudar, mas o propósito permanece. Então, se você mantiver o foco no propósito, há um propósito de Deus, e, das duas uma, eu sei exatamente o que é, ou eu estou começando a entender ou desconfiar, porque tem coisas que me queimam por dentro. Estou começando a identificar o propósito de Deus na minha vida. E aí você começa a focar naquilo, e aí vai acontecer algo que aconteceu com José, que eu vou falar daqui a pouco, mas deixa eu voltar no sonho dele primeiro. O primeiro sonho de José foi, eles naquela época, uma das coisas que eles faziam para viver era plantar e colher. Eles eram agricultores. E eles plantavam cereais, fazer pão, bolo e uma série de coisas, sopas e tal. Eles viviam assim. E aí José teve um sonho. Deus deu para ele um sonho para despertar nele o propósito. O seu propósito é exercer liderança sobre os seus irmãos, sobre os seus pais e sobre os que estão à sua volta.
Esse é o seu propósito final. E ele tanto entendeu, que ele foi correndo contar o sonho. Olha, eu tive um sonho, que nós estávamos colhendo trigo, e o feixe, o meu feixe veio, ficou no meio, e o feixe de vocês se curvava ao meu feixe. Por que ele está contando? Porque ele entendeu, ele percebeu que havia um propósito final de Deus na vida dele, que tinha a ver com exercer influência e liderança sobre os seus irmãos. Quem está me acompanhando? Deus não disse quando, Deus não disse que era o ano que vem, Deus não disse que era um mês à frente, 2 anos à frente, Deus não disse de que maneira, Deus não disse que era ali. Deus só deu para ele um vislumbre do seu propósito. Quando eu tinha 8 anos de idade, Deus usou uma profetisa num culto para falar para minha mãe. Eu não estava no culto, eu estava em casa. A minha mãe estava no culto. E ela mandou a minha mãe levantar no meio do auditório e falou: essa senhora aí fica de pé. A senhora tem um filho aí entre 8 a 10 anos de idade? Ela falou: tenho 8 anos de idade. E ela falou assim: olha, Deus manda dizer para a senhora cuidar dele. Tome cuidado dele, porque ele vai crescer, o Senhor vai prepará-lo e ele vai ser levado para os confins da terra. Ele vai pregar em muitos lugares. E profetizou para eu tinha 8 anos, eu não estou sabendo de nada. Chega em casa, a mamãe chamou: meu filho, vem aqui. Chamava de Jefinho, né? Jefinho, meu filho, vem cá. E eu fui, sentei perto dela e falei: olha, hoje Deus falou com a mamãe. Ela falou para mim, um menino de 8 anos de idade: mãe, que bom. Mãe, 8 anos de idade. Deus falou, meu filho, que você tem um chamado, que você vai pregar a palavra, você vai aos confins da terra. Falei: ok, mãe, que bom, mãe. E a vida segue. Mas o que ela fez? Ela não me deixava esquecer. Virava e mexia. Jefinho, olha, Deus tem um propósito na sua vida. Você vai ser pregador. Eu morei uma época num lugar chamado Rua do Lixo. Olha o naipe. Rua do Lixo era o nome do lugar. Por quê, pastor? Tinha muito lixo pela rua? Tinha um pouco de lixo pela rua também, mas não era por causa disso. É porque lá morava o lixo da sociedade. Só gente ruim. Todo final de semana tinha um crime, um assassinato, vendia-se drogas. Era a pior região, uma das piores regiões daquela cidade onde eu morava. Rua do Lixo. Cresci nesse lugar. E no período de adolescência, quando eu conheci essa rainha maravilhosa, que Deus colocou na minha vida, talvez até para me socorrer, num dos períodos mais críticos da minha vida, eu estava chegando na adolescência. Chegando na adolescência, aquele período ali de curiosidade para conhecer drogas, se envolver com sexo fora da hora, essas coisas, estava chegando nessa época numa das piores regiões da cidade. A minha mãe sempre me chamava sozinha, ela e meu pai separaram muito antes disso, e eu cresci com ela sozinha dentro de casa. Meu pai aparecia de vez em quando lá, mas ela sempre chegava e falava: meu filho, olha aqui, Deus tem um propósito na sua vida, não se envolva com essas pessoas, Deus tem um propósito, você vai ser pregador. No começo é que não fazia sentido para mim. Ela nunca me deixou esquecer o meu propósito. Quando eu cheguei aos 15 anos de idade, então, num congresso, já conhecia essa princesa, num congresso em Cachoeira de Itapemirim, eu fui batizado com o Espírito Santo nesse congresso, e a minha vida mudou completamente a partir daí. Porque eu tive uma experiência marcante com Deus. E aí essas coisas começaram a queimar no meu peito. Pregar, e viajar, e evangelizar, ganhar pessoas. Essas coisas começaram a crescer dentro de mim. Mas toda vez que acontecia uma situação, o percurso mudava. O que é que me mantinha no rumo? Essa chama que estava aqui dentro. Não, Deus falou que vai acontecer isso, então isso aqui não pode ser o final, isso aqui não pode ser a conclusão, porque Deus disse que o meu futuro é aquele lá. Quem está me entendendo? Esse é o segredo de José. 2 sonhos que Deus deu para ele: o primeiro dos feixes de trigo, depois o sol, a lua e as estrelas, que se curvavam perante ele, e ele entendeu. Foi contar para o pai e para os irmãos. Aí o pai falou assim: mas, meu filho, não estou entendendo, agora você está achando que até eu e sua mãe vamos curvar diante de você? A mãe só não curvou porque já tinha morrido, porque se estivesse viva, curvava também. Porque quando Deus cumpre uma promessa que Ele faz, deixa eu te falar uma coisa, você não tem noção da capacidade criativa da mente de Deus. Você não tem ideia.
Deus diz algo para você que parece absurdo, aquilo não tem como acontecer. E se você for tipo aquele capitão em cujo braço o rei se apoiava, quando alguém profetiza certas coisas da sua vida, você vai dizer, é ruim, isso aí não tem como não, isso aí é impossível. Porque você está julgando pela sua capacidade de fazer aquilo acontecer. Quando na verdade Deus tem recursos que nós não conhecemos. Diga comigo, os recursos de Deus. Levante a sua mão, porque isso anima você a falar. Diga, os recursos de Deus são infinitos. Recursos que eu não conheço. Dali para frente, José começou a agir igual um GPS. Eu estava esses dias dirigindo, usando o GPS, e a semana toda Deus falando comigo sobre isso. E eu estou ali usando o GPS, de repente eu entrava para abastecer, ou errava uma rua. Escute bem, você sabe qual é o segredo do GPS? O grande segredo do GPS, sabe qual é? É que ele está focado no seu destino, não no seu percurso. O segredo do GPS é que não importa em que rua errada você entre, não importa se o pneu do carro fura, não importa se você erra o turn, a curva, ele está focado lá no seu destino. Então toda vez que você erra, o que ele faz? Ele ressignifica, ele faz um rerouting, ele recalcula a sua rota. Porque, imagina bem, irmãos, se o GPS, toda vez que a gente errou a rua, entrou na rua errada, o GPS parasse e falasse, poxa vida, agora como é que nós vamos fazer, rapaz? Como é que nós vamos fazer? Eu te falei para pegar a rua tal. Eu te falei para você, você deixou furar o pneu do carro, rapaz. Eu te falei que você ia chegar lá às 4h30, você deixou o pneu do carro furar. Já pensaram se o GPS fosse igual certos crentes que tem por aí? Que não conseguem entender que há um plano de Deus na sua vida, e Ele não vai deixar os atropelos da vida alterar esse plano. Agora, Deus trabalha assim, porque Ele trabalha ao redor do nosso livre-arbítrio. É assim que Deus trabalha. Então, você meio cabeçudão, meio teimoso, meio isso, meio aquilo, de vez em quando dá umas pernadas, sai fora da rota. Aí Deus fala, não, saiu da rota agora, não vai ter jeito. Agora eu vou ter que jogar esse camarada na lata do lixo. É assim que Deus faz? Não, Deus vai recalcula a rota. Porque Ele não está preso na sua rota, Ele está focado no seu destino final. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Por isso que quando você coloca o endereço no GPS, antes dele começar a te dirigir, ele calculando, aí, pum, aí aparecem 2 pontos, o ponto onde você está e o ponto onde você precisa chegar. Uma vez que ele estabelece o ponto onde você precisa chegar, acabou. Você pode tombar o carro, furar o pneu, tirar as 4 rodas, você pode pular num rio, você pode fazer o que você quiser. O GPS vai sempre mostrar para você a nova rota que você deve seguir, para que você não perca o seu propósito. Tem alguém me ouvindo aqui hoje, Jesus? Por isso que reposicionamento requer ressignificação. E agora escute isto. Olha bem. Uma vez que ressignificar, biblicamente falando, significa manter o foco no alvo e não no percurso. Olha bem. Sendo assim, vitimismo e ressignificação são opostos. Acontece algo na sua vida. José, o amado do papai, 2 túnicas, uma túnica toda colorida. Naquela época era muito difícil. Você acha que tear
tear tecido naquela época era coisa simples, igual hoje, que esses maquinários aí que faz tudo. Não, era um negócio tudo manual, fiozinho por fiozinho. Então o cara, quando ganhava uma túnica colorida igual a de José, pensa, gente, na trabalheira para tear aquela túnica com aquele monte de cores à mão. Ou seja, o moleque era especial. O pai amava o menino, mas amava era muito. Amava demais. Aí está tudo certo. Como é que está a rota aí, GPS? Tudo tranquilo, você está indo para o seu destino, que é exercer liderança sobre os seus irmãos. Fica tranquilo. Está tudo certo. É aquela história, toda vez, enquanto o GPS estiver calado, significa que você está ok. É ou não é? Sim ou não? Tem gente que fica aborrecida. Deus, tem um mês que Deus não fala comigo, é porque você está na rota certa, meu filho. Sai da rota para você ver. Se não aparece logo um terra aí sapateando e falando línguas, profetizando na sua vida. Sai da linha para você ver. É ou não é? Agora, tem quanto tempo que Deus não fala especificamente? Ah, pastor, olha, estou até preocupado, pastor. Estou achando que Deus nem me ama mais. Porque tem 6 meses que ninguém profetiza para mim. Então tem 6 meses que você não erra a rota. Tem 6 meses que você está na rota certa. Agora dá uma desviadinha para ver. Oh, recalculando, por favor, volte na primeira esquerda. Primeira esquerda, entre na primeira esquerda. Esse percurso fazia parte? Não, mas não importa. O que importa é o propósito. O que importa é o propósito. E Deus diz, vira à esquerda, vai, você está na esquerda. Você vai, segue à frente. Dá 3 passos, vire à direita. Pronto, voltei para o centro da minha rota. Porque aconteça o que acontecer, Deus vai me levar ao meu destino final. Deus vai me fazer chegar lá no meu destino final. Amém, irmãos? Aí vem a questão do ressignificar. Aí José, tudo maravilhoso, tudo tranquilo, acordava de manhã, cafezinho na cama, e as servas do pai tratavam dele com carinho, capricho, 2 túnicas para escolher, aquela coisa, o único que sabia escrever na casa do pai, aprendeu a escrever com o pai, aquela que maravilha, tudo maravilhoso. De repente acontece uma zebra. Os irmãos, com muita inveja, traem José, capturam José e vendem ele como escravo para os ismaelitas. Há uma outra mensagem aqui que eu não vou entrar, porque não daria tempo, mas os ismaelitas, lembrem-se, os ismaelitas eram descendentes de Ismael, que era o irmão mais velho de Isaac, filho de Abraão com a egípcia. Então, quando eles vendem José, filho de Jacó, vende ele para os ismaelitas, ele está sendo comprado pelo seu próprio irmão. Escute isto. Ele está sendo traído pelos irmãos próximos e está sendo comprado pelo outro irmão, um pouco mais distante, mas também irmão. O que isso significa, pastor? Significa que às vezes essas traições, essas tramóias, essas coisas acontecem às vezes em família. Às vezes acontece dentro da igreja. Deus quer que você entenda que nada disto é razão para você se sentir todo magoadinho, todo feridinho. Sair por aí falando dos outros, sair por aí reclamando, como se Deus não tivesse absoluto controle do que está acontecendo ao seu redor, porque Ele precisa que algumas pessoas estejam à sua volta. Nem sempre a pessoa certa à sua volta para Deus é a pessoa certa para você. Às vezes Deus precisa que algumas pessoas te traiam, para você não sair da rota. Às vezes as pessoas que você mais dependia, mais esperava, às vezes elas vão fazer algo que te decepcionarão, vão falhar com você, e você não está sabendo, meu Deus, por que isso? Senhor, por que isso?
Deus nunca responde esses porquês, porque os porquês têm a ver com a rota, não tem a ver com o alvo. Está me entendendo? É mais ou menos como perguntar para o GPS: por que você trocou a minha rota? Ele não vai dizer nada, não interessa. Não interessa, desde que você chegue lá naquele pontinho que é o seu destino final. Olhando firmemente para quem? Para o pastor? Para o presidente da república? Para o papai, para a mamãe? Para a pessoa que te fez mal, te traiu? Olhando para o banco? Olhando para a imigração? Olhando para quem, irmãos? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aí olha só que coisa tremenda. O poder, a capacidade de ressignificação que tinha José. Olha bem. E foi José levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E de repente aquele rapazinho que era o xodó do papai agora é escravo. Diga comigo. É o propósito que me impedirá de murmurar. Você pode repetir essa frase de novo? Você pode falar mais uma vez? Meu Deus. Chegou aquele rapazinho lá, sem saber que trator que passou por cima de mim aqui, que vulcão foi esse que explodiu, não está sabendo de nada, escravo agora na casa de um egípcio, ele não falava a língua direito, aquela luta. Por que nós não encontramos José lamuriando? Senhor, poxa, Senhor, o Senhor mostrou os ramos de trigo lá se curvando, o Senhor mostrou o sol, a luz, Senhor, poxa, o Senhor esqueceu de mim, Senhor? O Senhor esqueceu das promessas? Por que nós não encontramos José lamuriando e reclamando? Antes, ao invés de reclamar, olha o que diz o texto. E o Senhor estava com José, amém ou não? E olha bem, e foi varão próspero. E estava na casa de seu senhor egípcio. Verso 3, coloca para mim o verso 3 aí, por favor. Diga comigo, vendo, pois. Está fraquinho demais. De novo, vamos lá, fala igual a Luana aqui, ó. Vamos lá, vendo, pois. Vendo, pois. Aê. De novo, diga, vendo, pois. Vendo, pois o quê? Pausa. O nosso problema é que muitas vezes nós queremos levar a coisa no bico. A gente quer levar a coisa no argumento. Não, porque eu sou fogo puro, eu sou canela de fogo, eu tenho unção, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, eu oro demais, rapaz, eu faço assim, eu faço assado. E às vezes é tudo balela. Tipo, você não precisa me falar nada, apenas faça de tal forma que eu consiga ver, pois, em você. É só isso. Se você conseguir ver em mim, ver, através dos frutos que estão acontecendo na sua vida, através do que Deus, se você conseguir ver, mantém o texto aí, conseguir ver em mim, que o Senhor está comigo, vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele. Então não é que José chegava, toda hora que Potifar chegava, José estava falando em línguas, sapateando. Não, acho que Deus está nesse rapaz, hein? Será que era isso? Sim ou não? Nem línguas tinha naquela época, né? Como que o Senhor de José via que o Senhor estava com José? Como? Como? Através dos frutos.
Você quer me impressionar pra caramba? Me mostra os teus frutos. Você quer mexer com o coração de Deus? Mostra os frutos. As pessoas querem ganhar tudo no grito hoje, irmãos. E outra coisa, com as redes sociais por aí então, o que tem de gente por aí vendendo uma imagem falsa, vendendo uma imagem que não é a verdadeira. Falam, mas você não vê o fruto. Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, vírgula, que mais? Eu aprendi uma coisa com o meu pastor, que já está com o Senhor, pastor Vilmar Souza de Jesus, do qual nunca esqueceremos. Eu aprendi uma coisa com ele. Ele falava assim: Jefferson, ao longo da minha caminhada, ele já tinha, sei lá, uns 30 e poucos anos de ministério, ao longo da minha caminhada espiritual, ministerial, cansei de ver, às vezes, pessoas que vinham a mim para falar de outras. Um irmão que reclamava do outro irmão, ou coisa dessa natureza. Aí ele dizia assim: olha bem, isso há 30 anos atrás. 30 anos atrás. Vocês estão achando que o cabelinho da Zana está branco assim à toa? 30 anos atrás. É verdade. Vou deixar como está, vou deixar nos 30. Escuta bem. Ele dizia assim: Jefferson, quando você estiver pastoreando, que as pessoas vierem a você para falar das outras, ele disse assim: julgue pelos frutos. Às vezes a pessoa, pastor, fulano de tal, pastor, não sei o que lá, pastor ciclano, eu não sei não, pastor. Igual há pouco tempo atrás, não tem muito tempo aí, alguém reclamou aí de umas pessoas. Só que eu vou medir a vida e o fruto de quem está falando, e a vida e os frutos das pessoas citadas, e fica claríssimo quem é quem. Portanto, antes de você reclamar de qualquer pessoa comigo, pare antes, faz um cálculo dos frutos para você não passar vergonha. Porque eu vou sempre julgar pelos frutos. Sempre pelos frutos. Pelos frutos os conhecereis. Tem alguém me ouvindo aqui nesta noite? Ele via, vendo. Eu vejo aqui, irmãos, entre os que estão, alguns que faltaram, eu vejo pessoas que estão desde o começo, pessoas que põem a mão, a coisa anda, pessoas que estão ali sempre clamando, orando, apoiando. Eu vejo! Potifar, que era um cara que não tinha aquele monte de funcionário, um monte de escravo, para lá, para cá, um mexe aqui, outro. E ele está olhando e fala assim: esse cara é diferente. Esse cara, meu Deus, tudo que ele põe a mão funciona, vai para frente, nunca envolvido em tititi, maledicência, murmuração. Esse cara, tudo que ele faz funciona. Vendo, pois. Pense nisso, no que eu estou te falando. O que isso significa? Significa que quando José chegou na casa de Potifar, escute bem, José chegou, 3 dias antes ele era o filhinho do papai de Jacó. 3 dias depois ele é um escravo sem direito nenhum na casa de Potifar. Um bom momento para começar a reclamar e murmurar, não? Fala a verdade. Não é um excelente momento? Ou você usa aquilo para ressignificar as coisas à sua volta. Ele para, dá uma olhada, dá uma analisada, estuda a língua. Eu preciso falar essa língua, eu preciso dominar essa língua. Ele começa a estudar a língua, começa a ver a situação. Bom, o que eu posso fazer aqui para melhorar a situação dessa casa? Na cabeça dele, inclusive tem uma pista no texto, ele pensava da seguinte forma: Deus me colocou aqui por alguma razão.
existe um motivo do porquê a rota de Deus na minha vida passa por aqui. Há um propósito de Deus. E ele começa a olhar e tal, e ele olha e tal, esse jardim dá para melhorar e tal. Olha, o gasto aqui dos alimentos, o texto mostra inclusive na frente que a única coisa que Potifar se preocupava era com o pão que comia. Só. José controlava tudo, a medida das comidas, o que gastava, o que comprava, tudo. Que ele começou a perceber, olha, está gastando trigo demais. Isso aqui, se ele fizer isso, guardar o trigo assim, usar assim, vai poder salvar aqui. E ele começa a ressignificar. Posso dizer uma coisa para você que desceu agora fresquinha e é de Deus? O diabo tem pavor de pessoas que sabem o poder da ressignificação. Pavor! Porque não tem como ele usar as circunstâncias contra você. Isso vai para o Facebook maravilhosamente. Não tem como ele usar isto contra você. Ele fica irado. Quando você entrou numa situação qualquer, você para, respira fundo, fala, pera um pouquinho. Espera um pouquinho, eu não estou entendendo exatamente o que está acontecendo, por que isso aconteceu, mas espera um pouquinho, o alvo é qual? O propósito é qual? O que Deus tem para o meu futuro? O que Deus me prometeu? Espera um pouquinho. Ok, eu posso ressignificar isso aqui. Eu posso mudar isso aqui ao meu redor. E você começa a agir. Gente, eu espero que vocês estejam me escutando nesta noite. Você começa a agir daquela forma. E quer saber? É tão impressionante isso que até as pessoas à nossa volta ficam meio confusas. Fala, gente, não era para fulano estar meio sem chão, meio desesperado, meio sem saber o que fazer. E a pessoa está ali orando, clamando, Senhor, me dá a direção aqui, me faça entender. Senhor, faz aqui um rerouting, eu não sei como é que fala isso no GPS em português. Recalcula a minha rota. Recalcula aqui a minha rota, porque eu estou passando aqui pela casa desse Potifar, mas o meu alvo é aquele lá, ó. Vai chegar um ponto em que os meus irmãos e que as pessoas à minha volta vão se curvar. O Senhor tem esse plano para mim lá na frente. Agora escute bem, eu termino com isso. Olha bem, Cida, como é que Deus é impressionante. Para que José chegasse ao lugar que ele precisava estar, porque o plano de Deus era posicionar José no calabouço. Esse era o endgame de Deus. A jogada final que ia nocautear o diabo era ter José no calabouço. Toda essa jogada dos irmãos traindo ele, vendendo para os ismaelitas vendendo para Potifar, e Potifar encantado com José, aquela jogada, aquilo ali é tudo cortina de fumaça de Deus. Porque o endgame, a jogada final, o golzinho, aquele gol final, era tê-lo no calabouço, onde o copeiro e o padeiro iriam precisar de um homem de Deus que interpretasse o seu sonho. Se ele não fosse no calabouço, ele não encontraria com aquele padeiro, com aquele copeiro, ele não interpretaria os sonhos dele e ele nunca seria conhecido de Faraó. E agora eu vou te fazer uma pergunta, e eu vou te dar uns 10 minutos para você pensar antes de responder. Porque a resposta dessa pergunta é muito tricky. E a pergunta é esta: quantos querem chegar ao lugar que Deus preparou para você? Quantos querem ser colocados por Deus no lugar certo que Ele preparou para você? Porque no caso de José, meu filho, para ele chegar lá, ele precisava ir morar na casa de um homem decente com uma mulher sem vergonha. Uma mulher sem nenhum pudor, uma mulher sem nenhuma responsabilidade, uma mulher sem nenhum temor, uma mulher descarada que não respeitava o marido. Sem aquela mulher, ele nunca chegaria no calabouço.
Lembra da menininha, da Tequinha que eu preguei aqui uns dias atrás? Lembram? No dia da célula, né? Irmãos, qual foi o tema da mensagem do ano passado? Alguma coisa sobre a Tequinha. Ninguém lembrava da mensagem, do tema, mas lembrava da Tequinha. Lembra daquela mensagem? Que Deus... Depois eu até pensei, gente, o tema daquela mensagem estava errado. O tema daquela mensagem deveria ser o cavalo de Troia de Deus. Esse deveria ser o tema daquela mensagem. Que Deus pega uma pessoa que você não dá nada por ela. Deus pega aquela pessoa, igual aquela menininha que foi sequestrada, levada para a casa de Naamã. Deus pega aquela pessoa, coloca numa posição estratégica para o diabo achar que ele está arrebentando, o que ele está fazendo e acontecendo. E aí pregaram aquela menininha, levaram para a Síria. Uma menininha de 12, 13, 14 anos de idade que fosse. Uma menina. E aí todo mundo tranquilo, ganhamos a guerra, daqui para frente agora é só ficar numa boa, é só viver de renda. E Deus quietinho lá no trono assim, ó. Vocês não estão sabendo de nada quando essa menina abrir a boca. Deus no trono. Quando essa menina abrir a boca, eles não têm noção do estrago que vai acontecer no reino. Você está me entendendo, meu irmão? E a Bíblia diz que Deus não nos dá provações ou tentações que nós não podemos resistir. A razão do porquê a história de José passava pela casa de uma mulher sem vergonha é porque Deus sabia, ele dá conta de resistir. Talvez a rota que Deus faria comigo, com o fulano, o Cris, o João, o Pedro, talvez a rota seria outra, de acordo com a resistência de cada um. De acordo com a resistência. No caso de José, o temor dele era tanto, que quando a mulher veio toda serelepe, toda coisinha, perfume, e não sei o que e tal, ele falou assim, como que eu vou fazer uma coisa dessa? Nunca, o teu marido, ele não esconde nada de mim, a única coisa que ele me impediu aqui é você, o resto eu tenho acesso a tudo. Ele falou assim, como que eu vou pecar contra o Senhor e fazer uma coisa dessa? Aí você conhece o resto da história, a mulher vai lá dar um xilique, não sei o que lá, ele larga a roupa, foge. Aí vem o chutinho final de Deus. Está entendendo? Está entendendo? Porque como é que Deus vai pegar um menino na casa do pai, Mauricinho do José, tudo certinho, tudo bonitinho, na casinha do pai protegidinho, como é que Deus vai pegar esse menino e colocar no calabouço do Egito, onde ele precisava estar para encontrar o padeiro e o copeiro? Como? Qual é a trama de Deus para fazer? Você está entendendo, pelo amor de Deus? Aí o diabo, é a história de Jó, né? José e Jó eram os caras que melhor sabiam ressignificar a vida. Ninguém sabia ressignificar as coisas como José e Jó. Não vem que não tem. Mesma coisa. Aí o diabo está pensando assim, né, esse cara está aí, mas tudo bem, vamos ver agora o que ele vai arrumar quando eu jogar ele no calabouço. Desculpa aqui, irmão, otário, não é você que está jogando ele no calabouço, é Deus. Deus está colocando ele no calabouço, porque lá ele vai interpretar os sonhos, lá ele vai estar próximo do seu destino final. E eu digo isto agora, coloque-se de pé, por favor. Eu não sei o quanto esta mensagem transformou a sua vida hoje, mas eu vou te dizer uma coisa, essa mensagem me moeu. Me moeu. O que aconteceu no meu coração quando Deus começou a falar essas coisas comigo, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo isso. Os nossos planos há 3, 4 anos atrás incluía qualquer lugar do planeta, menos um lugar chamado Ashland. Não havia um lugar chamado Ashland no nosso propósito, ou nos nossos planos. Aí de repente eu me pego morando em Hopkinton,
praticamente replantando uma igreja em Ashland. Eu vou fazer eu começar a reclamar. Você lembra a história que eu contei numa noite que eu estava aqui rodando? Senhor, por que você não me levou para o sul? Não sei o que lá, não sei o que lá. E o Espírito Santo secamente falou comigo assim: eu tenho um plano. Me cortou na cepa. Porque o que ele estava falando para mim? Você está focando no percurso. Você não está focando no alvo, no plano, no objetivo final. Você está focando no percurso. Sabe o que eu fiz imediatamente? Eu comecei a ressignificar a situação. Sentamos, fizemos um apanhado. Falou, bom, nosso plano era esse e Deus fez isso. Então agora vamos ressignificar essa situação. Vamos entender isso. Por isso estamos aqui. Por isso Deus está te afetando através do meu ministério. Porque o propósito de Deus incluía isso. Eu não sabia. Você pode levantar as mãos por um momento? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui desde o começo desse culto de uma forma tão forte. Oh, meu Deus. E o meu clamor já não muda o teu silêncio. Meu Deus. São nuvens que escondem o sol e tornam dia. Você pode adorar ao Senhor por um momento. Dizer a Ele obrigado, Senhor. Então lembro que dizer a Ele obrigado, meu Deus. Por não me deixar me perder durante o percurso. Obrigado, meu Deus, porque o teu plano permanece, Senhor. Mesmo que ainda eu não consiga ver, o teu plano permanece, meu Deus. Sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. que revelou a sua glória a Israel, e que por amor abriu o mar, parou o sol. Sei que farás o mesmo em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão. Coloque a mão no seu coração nesta noite e diga comigo assim: a minha vida tem um profundo significado. Eu caminho rumo a um propósito. Diga, eu não estou perdido no meio da multidão. Deus tem um plano e eu estou no centro dele. O percurso, as circunstâncias não mudarão meu alvo. Eu serei o que Deus determinou que eu seja, e nada e nem ninguém vai roubar o meu propósito, para a glória do Senhor. Dê um aplauso a Ele em gratidão ao Senhor nesta noite.